Como é um aquecimento na ginástica? Existe uma regra específica? Uma ordem de movimentos específica? Quanto tempo dura um período de aquecimento numa aula de ginástica artística? Essas e outras dúvidas sempre surgem quando o assunto é esse, sobretudo por parte de profissionais que não conviveram com a ginástica, mas que têm muita vontade de trabalhar com ela. Então, no vídeo de hoje, eu vou te trazer alguns conceitos relacionados ao aquecimento aplicados à ginástica e também te trazer opções para que você, profissional que quer atuar com a ginástica, mas ainda está começando, possa elaborar boas ideias de aquecimento para suas aulas de ginástica artística. Seja bem-vindo de volta ao canal Pamela Pires Práticas Ginásticas. Eu sei que você que já é professor ou treinador de ginástica já sabe sobre esse assunto muito tranquilamente e provavelmente já tem até a sua própria metodologia de elaboração de aquecimento. Exercícios e movimentos que são considerados importantes para você, para que o seu aquecimento seja efetivo. Então, provavelmente você que é treinador já tem até a sua sequência de aquecimento montada. E eu já adianto para todos vocês que estão assistindo o vídeo de hoje. Não existe uma sequência de alongamento única para as aulas de ginástica e também não existe uma regra sobre exatamente quais exercícios e movimentos devem ser colocados obrigatoriamente nos aquecimentos das aulas de ginástica. É claro que existe um consenso de que existem determinados movimentos, movimentações e exercícios que são importantes serem trabalhados no aquecimento, mas não tem um padrão montado. Então, se você procurar aquecimento oficial na ginástica, você não vai encontrar uma sequência pré-definida, mas sempre tem sugestões. Até mesmo aqui na nossa academia, existem diferenças nos tipos de aquecimento que variam de acordo com o nível da turma, com a faixa etária da turma e também varia de acordo com a professora. Tem professora que gosta de passar aquecimento de uma forma, tem professora que gosta de passar aquecimento de outra forma. Aqui a gente tem algumas diretrizes do que é importante de se passar no momento do aquecimento, então é mais ou menos direcionado, mas cada professora coloca a sua cara e os exercícios que acha melhor para fazer um bom aquecimento com os alunos, que também muitas vezes depende da temática da aula, do tempo da aula e da dinâmica dos alunos, porque cada turma é diferente. Mesmo duas turmas, por exemplo, iniciantes, com uma turma, uma dinâmica de aquecimento funciona melhor de um jeito, com outra turma funciona melhor de outro jeito. Então, nada melhor do que você conhecer as turmas que você trabalha para saber o que é mais efetivo para cada uma delas. Mas vamos lá então, vamos trabalhar aqui agora alguns conceitos que estão na literatura relacionados ao aquecimento? Bora lá! De acordo com o dicionário Oxford, o aquecimento é elevação de temperatura, acumulação sucessiva de calor. Isso porque este termo não é só usado somente na área esportiva. Quando nos aquecemos, temos diversas formas de fazer isso, seja com roupas quentinhas, imersão em água quente e também com a prática de exercícios. Ou seja, existem diversas formas de se obter calor para elevar nossa temperatura. Mas vamos focar agora na temática do nosso vídeo, né? Que é o aquecimento corporal por meio da atividade física. Autores diversos que já falaram ou escreveram sobre o aquecimento definem o aquecimento de diversas formas, até porque existem metodologias e objetivos variados quando se trata de aquecimento. Mas basicamente, na nossa área, nós definimos o aquecimento como a primeira parte da aula, onde nós buscamos elevar a temperatura corporal por meio de movimentações do sistema músculo-esquelético. E além do objetivo de elevar a temperatura do corpo, e isso traz diversos benefícios ao longo do treino, e já já vou falar isso para vocês, também é um momento preparatório para a parte principal, que é aonde tem os exercícios mais importantes da aula, que vão trazer maiores aprendizados motores. Então, o aquecimento é um momento prévio para que o corpo deste praticante seja bem preparado para poder evoluir
para as demandas principais da aula. Então, quando usamos o termo aquecimento, a gente não está falando só sobre esquentar o corpo, mas também sobre a preparação para a temática principal da aula. Por exemplo, ginastas, hoje a temática da aula é estrela sem mãos. Bora aquecer fazendo um pouco de estrelas de estrela com uma mão, para depois a gente poder seguir para os educativos de estrela sem mão, beleza? Quem nunca? Neste caso, a gente usou o termo aquecer como preparar o corpo para a movimentação mais complexa a partir de movimentações mais simples e que são pré-requisitos. Então é muito comum na área da ginástica a gente usar aquecer até em momentos principais da aula. Mas vamos lá, existem algumas dúvidas sobre o aquecimento na ginástica que muitas pessoas que estão emergindo na ginástica agora têm. Então eu vou pontuar aqui algumas das principais dúvidas e pode ser que alguma dessas dúvidas você que está me assistindo aqui tenha. Quanto tempo dura um aquecimento na ginástica? Existe um tempo específico para isso? Não. Então, eu vou te passar aqui com base na realidade da nossa academia, que é baseado em conceitos da ciência sobre a efetividade do aquecimento para a prática de atividade física e levando isso para a ginástica. E aí você, se considerar isso interessante para a sua atuação profissional, você pode usar como base para começar a periodizar no seu treinamento a forma de aquecimento, tempo, os tipos de exercício e tudo mais. Aqui, o aquecimento dura em média de 20 a 25 minutos para aulas de 1h30, mas esse tempo varia de acordo com alguns fatores, como a temperatura no dia. Se estiver mais calor, o aquecimento tende a ser mais rápido. Nos dias frios demora mais. Ou se há muito conteúdo para ser trabalhado na parte principal, nós também costumamos fazer um aquecimento mais curto e mais intenso. Por exemplo, quando estamos nas épocas finais de treinamentos para algum evento, em que precisamos usar mais tempo total da aula para ensaios. Então o aquecimento tende a ser mais curtinho, porém mais intenso, para manter o objetivo de elevação da temperatura corporal e preparação do corpo em si para fazer os conteúdos principais da aula. Quais conteúdos são obrigatórios de se ter num aquecimento? Pense no aquecimento como um momento de preparação para conteúdos mais complexos. Então o corpo precisa estar pronto para isso. Elevação de temperatura é essencial e isso a gente já viu no começo do vídeo. Mas como? Corridas, saltitos e saltos são bastante comuns na ginástica para elevação de temperatura. O trabalho de mobilidade articular também é muito importante no aquecimento, pois permite ao ginasta alcançar maiores amplitudes de movimento quando isso for necessário em determinados movimentos nas outras partes da aula. Algo que também nós consideramos importante trabalhar no aquecimento são os chutes de perna, também com a ideia de permitir maiores amplitudes de movimento, além de terem um importante papel de trabalhar a postura das pernas, que será levada depois para os movimentos. Saber fazer bons chutes com perna estendida, ampla, com ponta de pé e etc., vão contribuir e muito para a execução de movimentos como estrelas, reversões, flicks e etc. Claro que os conteúdos variam de acordo com o nível de cada turma, assim como qualquer parte da aula, e também a faixa etária exerce uma importante influência nesse quesito. Exemplo, turmas mais novinhas cabem mais atividades lúdicas, joguinhos e etc. Mas é claro que essas atividades lúdicas não se restringem apenas às crianças pequenas, é claro. Dá uma olhada na gente trabalhando atividades lúdicas no aquecimento com o público adulto. Então, as estratégias de exercícios e atividades para o aquecimento vão variar de acordo com todas essas variáveis, idade, nível, tempo de aula e tudo mais, mas você sempre pode buscar trazer estratégias diferentes para ver o que funciona melhor com cada turma e também o que é mais efetivo. Porque às vezes a gente pode até trazer uma boa ideia de aquecimento e aí funciona muito bem com uma turma, mas não funciona muito bem com outra. Então você já sabe que com essa outra turma, essa estratégia não funcionou muito bem, o aquecimento não foi muito efetivo para essa turma específica. Talvez outra estratégia possa ser melhor de ser aplicada com essa turma. Com o tempo convivendo com essas turmas, com a sua convivência com os alunos e sabendo o estilo de cada um e de cada turma, você vai conseguindo dosar melhor quais estratégias são mais adequadas para cada um.
Quais são os principais benefícios do aquecimento dentro da prática da ginástica? Não só na ginástica, mas também em qualquer atividade física, o aquecimento apresenta muitas características positivas, como trazer uma sensação de corpo mais preparado e pronto para a atividade principal. De acordo com os autores que estão listados aqui na tela, os benefícios do aquecimento estão relacionados à preparação da pessoa, tanto na dimensão fisiológica quanto na psicológica. O aquecimento é um estágio de transição do estado de repouso para o de atividade. Ele tem a finalidade de promover a elevação da temperatura central e periférica do organismo, o aumento do metabolismo energético, do débito cardíaco e da distribuição do fluxo sanguíneo. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Quando nos movimentamos, elevamos o ritmo de batimentos do coração. Isso acelera o fluxo de sangue, que é bombeado mais rapidamente nos nossos vasos sanguíneos e distribuído de forma mais eficiente para os músculos. E isso permite que eles respondam melhor aos estímulos de movimentação física. Ele vai ter maior eficiência na realização dos gestos esportivos quando o aquecimento é bem feito. Então, com uma musculatura mais irrigada de sangue, ela responde melhor e todos os estímulos que nós vamos dando ao longo do treino vão sendo melhor realizados porque a musculatura está mais bem preparada. E essa preparação inicial, ela é feita no momento de aquecimento, que é o momento inicial da aula, onde nós preparamos o nosso corpo a partir dessas movimentações básicas para fazer toda essa mudança do nosso organismo acontecer. Estes mesmos autores também pontuam que o aquecimento contribui para menores incômodos que podem surgir durante a atividade física, além de melhorar a eficiência das movimentações corporais e reduzir muito as chances de lesões. E ainda mencionando os mesmos autores, eles pontuam que outra característica positiva do aquecimento é favorecer positivamente o emocional do indivíduo, ou seja, desencadeia um efeito psicológico positivo, proporcionando uma sensação de segurança, de estar preparado para a atividade a ser realizada a seguir. Número 4, uma das principais dúvidas. No aquecimento, pode-se fazer alongamento? O alongamento conta como um estágio de aquecimento do corpo antes da atividade principal? É uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive sobre qual o melhor momento do treino para se trabalhar flexibilidade. Se é no começo, no meio, no final. E eu já te adianto também que não há uma concordância 100% entre os autores estudiosos desta área, mas há recomendações, como por exemplo, já se sabe que o trabalho intenso de flexibilidade antes de um treino de força não é recomendado, porque o alongamento do músculo diminui a capacidade deste mesmo músculo gerar tensão logo depois, então atrapalha no desempenho. Basicamente, quando nos alongamos, estamos esticando as fibras musculares, deixando-as mais relaxadas, entre aspas. Isso faz com que, imediatamente após, a capacidade do músculo de realizar força seja prejudicada, porque é como se o músculo estivesse mais mole, então não se recomenda o alongamento no aquecimento. Ele pode até ser usado como um complemento, mas idealmente na forma dinâmica e sem chegar na amplitude máxima, pois na forma estática causa exatamente o que eu falei, da flexibilidade versus força, podendo atrapalhar no restante do treino. Mas na forma dinâmica auxilia no trabalho de preparação para ir para as próximas partes da aula com maiores amplitudes de movimento, sem necessariamente prejudicar a possibilidade da musculatura gerar força, porque não foi um trabalho intenso de esticar a musculatura, mas apenas de soltá-la, entre aspas, para que ela possa responder bem aos estímulos durante a aula. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, que já deve ter ficado bem longo, eu vou pontuar aqui mais ou menos como a gente prepara o aquecimento nas aulas de ginástica e vou dar alguns exemplos.
Bom, independente da turma, do nível, do tempo de aula, a gente sempre faz uma soltura articular inicial. Você pode até ver que em alguns locais, em algumas instituições, começa-se o aquecimento com corridas. E em alguns lugares se faz junto o trabalho articular com corridas. Então já se aproveita para trabalhar a elevação da temperatura já com a soltura das articulações. Cada lugar faz da sua forma. Aqui nós preferimos inicialmente fazer uma soltura articular, cada um no seu lugar, paradinho, para trabalhar um pouquinho de mobilidade no pescoço, nos ombros, cotovelos, punhos, tronco, quadril e membros inferiores. Então a gente faz inicialmente uma soltura articular, depois nós fazemos geralmente um circuito de elevação de temperatura corporal, com saltos, saltitos, corridinhas, dinâmicas coordenativas que também trabalham agilidade e acabam também aumentando a temperatura corporal. Isso varia de turma para turma, ou às vezes até uma brincadeira, dependendo da idade, do nível da turma, até algumas brincadeiras podem caber dentro desse momento de aquecimento. Depois que a gente faz o circuito de elevação de temperatura corporal, já trabalhando algumas habilidades, a gente vai para um momento de trabalho de flexibilidade dinâmica. Então a gente faz movimentos como chutes, balancinhos e depois nós vamos para o trabalho de preparação física. Então isso, às vezes, a gente já traz um exercício ou outro de preparação física, algum fortalecimentozinho ali no aquecimento, mas geralmente isso fica para depois. E aí, se você considerar que essas dicas foram boas dicas para você poder ter uma base para criar o seu próprio método de aquecimento, a sua própria sequência de exercícios para aquecimento. Muito bem, se você tem outras formas de trabalhar o aquecimento com seus alunos nas aulas de ginástica, deixa nos comentários, porque é sempre bom a gente compartilhar conhecimento com quem está buscando melhorar os seus conhecimentos na área de ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!